A gente sabe que a TV Cultura dos anos 80 e 90 era bem diferente da TV Cultura atual em inúmeros aspectos, e bem, um deles era a compra dos direitos de exibição de desenhos e curtas com uma pegada mais artística e educacional, até porque essa sempre foi a essência da cultura. Mas a gente sabe que boa parte desses desenhos se tornaram mídias perdidas com o tempo. Outros não são exatamente 100% esquecidos, mas contêm muitos de seus episódios perdidos mundialmente. Mas o desenho de hoje, além de esquecido no Brasil, tem episódios perdidos mundialmente. E vocês, por acaso, se lembram dessa galinha? Quase nunca passava no Gloob Gloob, pra falar a verdade, mas pelo menos apareceu na estreia do programa. Galinha Peppa, nome esse recebido pelo Gloob Gloob, é um desenho feito com a técnica cutout que mesclava a animação 2D com live action. Um desenho bem simples de uma galinha que vive se metendo em altas confusões no mundo real. Tá, parei, mas é a forma que eu encontrei para explicar sobre o que se trata essa animação. Além disso, eram episódios curtos, com duração de 2 a 3 minutos. Eu achava esse desenho uma graça. Eu amava o episódio das pinturas de ovos e no fim aparecia ela com os ovinhos todos coloridos. Uma pena que esse episódio tá em um VHS meu que tá assim numa situação extremamente deplorável. E quando eu falo extremamente deplorável, é que está extremamente deplorável. Que mesmo fazendo limpeza, não adianta. Não consegue. Talvez só com muita ajuda profissional eu consiga recuperar, ou nem isso. Mas tudo bem, entre aspas. Por sorte tem o episódio da corrida, que passou na estreia do Gloob Gloob, e uma vez eu ganhei um RIP de um VHS de uma pessoa na internet. E nesse VHS ripado tinha o episódio do Mágico. Tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas eu sempre tive um crush nesse Mágico. Ah, gente, que criança não tinha um crush na TV nos anos 80 e 90? Eu sempre quis saber de onde vinha esse desenho, nome real e etc. Mas assim como no primeiro vídeo que eu expliquei pra vocês, eu não encontrava nenhuma informação a respeito na internet. Nada. E eu tentava pesquisar usando os termos traduzidos pro tcheco, porque esse desenho é da ex-Tchecoslováquia, mas nada. E o tempo foi passando e nada de me responderem, até que eu tive a ideia de tentar entrar em algum fórum tcheco e perguntar se alguém sabia algo sobre esse desenho. Então, uma pessoa finalmente me respondeu. Não sei o nome, mas como Michal Nesvadba está nele, pode ser encontrado na Wikipédia na sua filmografia. Michal Nesvadba. Guardemos esse sobrenome. Eu pesquisei sobre o Michal, e é ele quem fez o papel do Mágico, e é isso que eu encontrei sobre ele. Michal Nesvadba, nascido em 3 de novembro de 1957 em Praga, é um ator tcheco, filho de um ator tcheco, desenhista e cartunista Miloš Nesvadba e da figurinista Jaroslava Nesvadbova. E eu pesquisei a filmografia dele, mas em nenhuma aparecia algo relacionado à galinha Peppa. Então eu pensei comigo, deve ser porque foi algo não muito importante, né? O povo nem deve se lembrar mais, por isso que não tá na filmografia dele. Mas ainda assim, eu queria ir mais além. Então eu pensei, por que não Reddit? Talvez não seria o local mais apropriado para isso, mas foi lá que o mistério foi solucionado. Então eu postei lá, dei Ctrl+C, Ctrl+V do que eu tinha escrito em outro grupo em tcheco e finalmente me responderam. Acredito que seja o Dobrodusvik... Pera. Dobrodružstvi Slipki Pipki. Sim, esse é o nome original. Em tcheco é Pipki. E no Brasil deixaram Peppa, o que tá? Não é tão ruim assim, né? Só não é uma tradução 100% fiel. Aí ele me passou um link e depois ele falou: desculpe, mas esse é um daqueles esquecidos pelo tempo. Você provavelmente não seria capaz de assisti-los fora da República Tcheca, mas não acho que haja outra fonte por aí. Então ele me passou mais um outro link e beleza. Ele me passou os links com informações sobre o desenho. Então eu vou começar aqui pelo primeiro link, tá? As Aventuras da Galinha Pipki, ou Galinha Peppa, foi produzido na Tchecoslováquia em 1978 e conta com 12 episódios, cada um com 7 minutos. E foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Jiri Nesvadba. O mesmo sobrenome do ator lá que fez o Mágico, né? Michal Nesvadba, Jiri Nesvadba. E pesquisando mais além, eu descobri que na verdade o Jiri, ele é tio do Michal.
Na verdade, essa família tcheca é toda de artistas, cartunistas, toda ligada à arte de uma forma. Então o tio dele teve a ideia de produzir a Galinha Peppa e chamou o sobrinho dele para fazer uma pontinha em um episódio. Já o segundo link tem em si esses episódios, né? De início eu achei que eu não conseguia assistir eles porque eu não tô na República Tcheca, mas aí eu usei VPN e mesmo assim não funcionou. Mas aí no próprio Reddit um tcheco me respondeu: eu estou na República Tcheca e não consigo assistir. Diz que é devido a problemas de licenciamento. E realmente você não encontra na internet, a não ser um único vídeo dessa série de 7 minutos. E calma, eu sei que vocês estão confusos, mas a série não tem de 2 a 3 minutos? Eu também tô confusa quanto a isso, mas vamos lá. Tem esse único episódio de 7 minutos que foi ao ar no programa Lanterna Mágica. Quem é que pegou a cultura nos anos 80 vai se lembrar do Lanterna Mágica. Era um programa, né, parecido com o Zoom. Quem é dos anos 90 vai se lembrar do Zoom, eu me lembro desse. E é um programa em que eles davam algumas notícias sobre a indústria da animação, passavam algumas animações de diversos países, curtas premiados e etc. E em um episódio desse programa foi ao ar esse episódio da Galinha Peppa. Mas veja bem, existe então Lanterna Mágica em outro país? Eu achava que era só na TV Cultura mesmo, mas ao que me parece, não. Isso é um bom assunto para um próximo vídeo, hein? Mas essa gravação é da Espanha, até onde eu entendi. Então, tipo, Lanterna Mágica não é algo 100% criado pela cultura? Ou os espanhóis pegaram os direitos da cultura e fizeram algo igual no país deles? Eu, sinceramente, não sei. Mas e quanto aos outros episódios exibidos no Gloob Gloob? Porque aqui tem todas as informações a respeito dos episódios de 7 minutos. Mas e quanto aos outros episódios, né? E essa aqui foi a resposta. Isso porque esses eram originalmente curtas e experimentais. Mas depois uma série completa foi feita. Ou seja, aqueles episódios curtinhos da Galinha Peppa eram só curtas e experimentais. E a série real é essa de 7 minutos. Mas será que a gente pode falar que o mistério está solucionado? A gente sabe quem é o diretor, a gente sabe aonde foi feito, que ano foi feito. Temos aí dados importantes sobre atores que fizeram também parte deste projeto, né, dessa animação. Mas a única coisa que falta, né, é conseguir os curtas em si. E eu acho que isso vai ser uma tarefa bem difícil. Acho que só o tempo vai dizer pra gente se vai ser possível ou não, porque isso depende se eles vão querer ir atrás desses arquivos. Porque até então, né, pra ele só tinha que a série original. Os curtas, né, por serem experimentais, talvez tenham ficado em uma fita VHS esquecida, a gente nunca sabe. Então, bom, por esse vídeo aqui é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês se lembram desse desenho, comenta aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!